né? Quem não se sentir à vontade, enfim, de ligar a câmera, pode ir, né? Assim, como eu disse, ela vai ser gravada, vai estar no YouTube da rede, inclusive lá a gente colocou isso lá no formulário de inscrição, né? Primeiramente, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas. Acho que a rede tem esse compromisso, né, com os seminários de das análises, que é uma maneira que a gente encontra não só de disseminar a fenomenologia, mas de disseminar também essa abordagem terapêutica que é a das análises. Das análises é uma das abordagens terapêuticas dentro desse grande campo que são as abordagens existenciais, fenomenológicas existenciais. Antes de começar, só uma coisa. A gente aqui no Seminário das Análises, para a gente poder otimizar nosso tempo, a gente tem funcionado assim. Vocês deixam as perguntas para o final. A gente vai ter aqui, eu vou falar um pouco dessa palestra, e no final a gente vai ter essa pergunta, esses debates. Então, vão anotando as perguntas aí, as respostas, que no final vocês fazem, a gente faz esse debate aqui. Então, esse seminário tem intenção um pouco de disseminar não só das análises, como alguns temas estão na área, alguns temas em comum, para ajudar a difundir a psicologia fenomenológica existencial. E um dos temas que sempre pedem, né, para a gente falar, um tema que sempre está em voga, um tema que a gente, de alguma maneira, coloca lá no nosso curso de introdução, apesar de a gente não adentrar, e a gente cada vez mais está adentrando, por exemplo, na formação das áreas análises que a gente está fazendo, vai ter um módulo só para falar de psicopatologia das áreas analíticas, a gente está cada vez mais entrando nesse tópico da psicopatologia. E pede-se muitas vezes para a gente para falar desse tópico de psicopatologia. Então, essa aula de hoje, né, essa palestra, ela é focada a intenção dela é entrar um pouco na psicopatologia fenomenológica e das áreas analíticas. Porque são coisas, um está dentro do outro, mas não é a mesma coisa, né? A gente tem que sempre fazer essas divisões. Nem eu sempre falo, assim, às vezes, quem está chegando, não sei se aqui, tem pessoas aqui, por exemplo, Guilherme já está aí com a gente desde o começo, outras estão chegando, se aproximando, mas as pessoas acham que fenomenologia é a mesma coisa. Não é. Fenomenologia é um universo. E as abordagens fenomenológicas existenciais também são um universo. E tem muita coisa dentro, não é tudo igual. Ao mesmo tempo que há essas misturas também, por exemplo, há uma mistura muito grande, às vezes, com o humanismo. O humanismo é uma coisa, fenomenologia existencialismo é outra. Então, antes de começar, eu queria só dizer que sim, são muito próximas, inclusive um dos criadores, não sei se esse criador, mas uma das pessoas que foi responsável por, por criar mesmo a psicopatologia fenomenológica foi o Bruce Langer. E o Bruce Langer, ele é um dos criadores das análises. Mas, a priori, são coisas diferentes, porque nem toda a psicopatologia fenomenológica trabalha com noções das análises. Então, dito isso, qual vai ser nosso percurso aqui? Vamos falar um pouco da psicopatologia no geral, para depois a gente adentrar em alguns tópicos de psicopatologia fenomenológica e das áreas analíticas. Claro, isso aqui é uma pincelada, isso aqui é um universo, a gente não tem tempo de explorar aqui o que seria a psicopatologia fenomenológica. Psicopatologia fenomenológica precisaria não só de uma aula, a gente precisaria de um curso só para isso. E a mesma coisa, a psicopatologia das áreas analíticas, a gente precisa de uma aula inteira só para falar sobre isso. Então, aqui eu vou dar uma pincelada, trazer algumas noções para vocês, noções que eu acredito que pode ajudar a quem está entrando na área a conhecer um pouco desse modo de pensar a clínica, e para quem já está aí na área, ajudar um pouco também a compreender algumas coisas, ou se não, poder utilizar na sua prática. A Rede Existências tem um olhar muito especial para a prática, a gente se preocupa muito com a prática clínica, claro, sem perder aquilo que define nossa abordagem, que são as bases filosóficas. Bem, primeiramente, gente, vamos lá. Psicopatologia, né? Para falar ainda, vamos pegar o nosso tempo. Por quê? Porque no popular, quando a gente fala em psicopatologia, as pessoas vão lembrar de DSM, vão lembrar de CID, vão lembrar de transtorno, vão lembrar de várias coisas. Porém, entretanto, psicopatologia é uma coisa muito maior mesmo. Psicopatologia é uma ciência que estuda os transtornos mentais, que estuda desde o diagnóstico, desde o prognóstico, desde o tratamento.
Então, a psicopatologia é essa grande ciência que estuda os transtornos mentais. Ela teve início no século XX, por quê? Anteriormente, a psicopatologia era entendida como um campo da medicina, era um campo da psiquiatria. Hoje, não mais. Hoje, a psicopatologia é um campo multidisciplinar, é uma ciência autônoma e que vai estudar, de maneira bem geral, os transtornos mentais. A priori, se eu quisesse falar, eu nem colocaria transtornos mentais. Por exemplo, eu colocaria o sofrimento psíquico, com todas as aspas do psíquico, porque as abordagens fenomenológicas têm uma crítica a essa noção de psíquico, né? Eu vou chegar nisso. Mas, de maneira geral, é que estuda esse grande sofrimento humano e tem a ver com fenômenos psíquicos, assim, porque nem todo sofrimento ele é necessariamente um transtorno. E não por causa disso, não quer dizer que você não vai estudar na psicopatologia. Então, psicopatologia, de maneira superficial, é essa área que se dedica a estudar o sofrimento humano advindo de fenômenos psicopatológicos. Ela teve início no começo do século XX, como eu falei para vocês, é um campo multidisciplinar, então você tem não só psicologia, filosofia, psiquiatria, sociologia, você tem autores, por exemplo, como Foucault, que não era um psiquiatra, mas ele tem um trabalho na história da loucura, fazendo toda uma crítica clínica à psicopatologia. Você tem filósofos, por exemplo, o próprio Heidegger, no Seminário de Zolli, quando ele discute a questão da psicopatologia. Você tem psicólogos, psiquiatras, enfim, é um campo multidisciplinar. E ele se dedica a entender essa grande questão que é o sofrimento humano. Quando a gente pensa em psicopatologia, como eu falei no popular, vem logo o DSM e CID. E às vezes nem se compreende o que é o DSM e o CID, né? O que é, na verdade, o que são, na verdade, esses manuais diagnósticos. Então, primeiramente, queria dizer assim, psicopatologia não é o CID e o DSM. CID e o DSM é uma das coisas, é uma das ferramentas desse grande campo que é a psicopatologia. E existem várias concepções do que é necessariamente um transtorno mental, que é um adoecimento e por aí vai. Existem múltiplas perspectivas. Existem perspectivas biológicas, que vão tentar localizar no corpo a etiologia ou a causa dos transtornos mentais. Existem perspectivas ambientais, que vão atribuir ao ambiente a causa dos transtornos mentais. Psicodinâmica, que a gente pode pensar que vem principalmente da psicanálise, que considera uma vida intrapsíquica e todos os problemas psicopatológicos seriam advindos dessa vida intrapsíquica. Cognitivas, que vai atribuir que os problemas psicológicos, enfim, psicopatológicos, são problemas de pensamento, de interpretação do mundo, de cognição, em termos gerais, a maneira como você interpreta o mundo, e o que a gente vai se dedicar, fenomenológicos existenciais. Tem muito mais aqui, mas eu estou trazendo aqui as principais escolas, correntes, que tem uma tradição, tem uma história, um percurso histórico aqui, e são correntes muito fortes dentro desse grande campo que é a psicopatologia. Então, vocês estão vendo que são paradigmas diferentes. Cada paradigma vai ter um determinado entendimento. E aí, a gente vai entrar, para poder entrar em fenomenologia, no paradigma cartesiano, que é o paradigma que vai marcar boa parte das abordagens psicopatológicas. Então, por exemplo, eu falei ali, a gente vai pensar que a psicodinâmica, a cognitiva, a biológica, todas elas vão, de alguma forma, estar ligados ao paradigma cartesiano. Paradigma cartesiano advindo do René Descartes e essa grande corrente filosófica que é o idealismo. Qual era a ideia do idealismo em termos gerais? Primeiro é que há uma separação entre mente e corpo. Por quê? Porque para o idealismo, o que o Descartes estava preocupado era saber como eu posso conhecer as coisas com segurança. Por quê? Porque os meus sentidos me enganam. Por exemplo, se você acordar um dia, teve aquele sonho muito lúcido e você não sabe se você estava sonhando ou se você estava acordado, então como é que eu vou? Seus sentidos estão te enganando. Então como é que eu vou construir conhecimento sendo que os meus sentidos me enganam? E o Descartes vai fazer toda esse tratado, ele faz um tratado filosófico para isso, e ele vai chegar à conclusão
que é o famoso penso logo existo, de que, olha, eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar da dúvida. Então, o Descartes vai dizer que existe um espaço, a razão, por assim dizer, existem alguns componentes, e aí, mais para frente, historicamente falando, a gente vai chamar eles de mentais, psicológicos, que fazem eu conhecer o mundo e que eu posso ter certeza das coisas. A razão, como ele falaria. E aí Descartes vai estabelecer também, quando ele faz isso, esse espaço que é da mente, tanto que eu brinco que Descartes foi o primeiro psicólogo, e, ao mesmo tempo, ele vai separar essa mente do mundo, separar essa mente do corpo. E ele vai estabelecer também outra noção, que é a noção de causalidade, de causa e efeito. Porque se eu posso decompor as coisas para estudá-las, se existe uma razão, uma ordem das coisas que eu descubro, eu posso decompor as coisas e estudá-las. Então, o Descartes vai ser responsável, esse paradigma cartesiano que vem do Descartes, primeiro de fazer essa separação mente-corpo e depois essa ideia de causalidade, que vai marcar a ciência moderna, vai marcar, principalmente na modernidade, não só as ciências naturais, mas boa parte das ciências humanas também. Tanto que nesse paradigma, a matemática é a mais perfeita das ciências. Por quê? Porque 2 mais 2 é 4. Em qualquer lugar do mundo que você for, 2 mais 2 é 4. Porém, se a gente for parar para pensar mesmo, 2 é uma abstração, porque não existem duas coisas iguais na natureza. Então, 2 é uma abstração, não é tão natural assim. Mas, enfim. Então, na modernidade, o que acontece com essa separação mente-corpo? Você vai criando o espaço do mental. O espaço do mental e o espaço do que se chama de uma subjetividade interiorizada. Porque qual foi o pulo do gato que foi feito? Claro que eu estou pulando muita coisa, estou falando. Se há esse lugar da razão. Então, tem um lugar que é sede de você, dentro de você, da razão. Se tem esse lugar aqui. Então, que lugar é esse? É o mental. Então, esse lugar mental é o lugar que eu me relaciono com as coisas e com o mundo. Então, se esse lugar é mental, tem que ter, vamos estudar ele. Aí primeiro vem a fisiologia tentando conceber esse mental de forma biológica. Logo depois, a fisiologia tenta também, consegue encontrar umas leis, testes, né, etc. Vem a ideia de que, olha, sim, tem uns impulsos, a gente consegue medir, mas deve ter alguma coisa, algum elemento aí que é organizador. E aí começa a surgir essa ideia de mental como algo interior, mental como algo que aparece à frente das nossas percepções do mundo. E aí, tanto que em 1875 vinha o Wundt aqui para oficializar de vez essa ciência queria estudar esse mental que seria natural, todo mundo tem, que seria a psicologia. Mas anteriormente ao surgimento da psicologia, esse espaço mental já vai ganhando força. Já vai ganhando força, a coisa vai indo e vai concebendo se esse espaço dentro de você, que antes era ocupado pelo espírito, pela alma, começa a ser ocupado pela ideia de mental. Nesse meio tempo, a gente vai ver também o surgimento da psiquiatria moderna. A psiquiatria moderna vai surgir com Pinel. O Pinel, em 1745, 1826, francês. Pinel, ele foi o pai da psiquiatria, né? Um dos pais da medicina moderna, psiquiatria e medicina moderna. Sempre falo, medicina e psiquiatria moderna, porque a medicina, ela tem uma história maior, né? Mas não a medicina que a gente conhece hoje. Por exemplo, se você entrasse numa casa lá da peste bubônica, de desenvolvimentais da Europa, se você fosse pegar o que eram os médicos na época, seria estranhar, porque eram pessoas que tinham uma máscara, um bico de coco, assim, bem estranho, e que entravam na casa das pessoas que morriam para pegar os cadáveres. Então, a medicina moderna, do jeito que a gente conhece hoje, surgiu lá por volta de 1700. E um dos grandes mentores dela foi o Pinel. E a medicina surge também nesse paradigma científico. Pinel, para a gente falar brevemente a história dele, ele foi ele foi um psiquiatra. O Pinel, ele foi um cara entusiasta da Revolução Francesa. Então, nessa França, nessa época, tava se organizando uma nova sociedade, uma sociedade que não mais era igual ao novo regime. Então, o Pinel,
ele era um entusiasta, ele achava, por inclusive, que a ciência, a psiquiatria, a medicina poderia contribuir para isso. Ele era um cara, era um entusiasta, e ele foi um dos responsáveis por criar a psiquiatria moderna. E por que a psiquiatria moderna foi criada? Tinham pessoas que estavam fazendo excêntricas, pessoas que estavam fazendo algumas coisas esquisitas, pessoas que antes ficavam pela rua, ou se não, que eram colocadas nos hospitais, mas os hospitais, não os hospitais modernos, né? Os hospitais, durante muito tempo, foram lugares de caridade da Igreja Católica na Europa. Então, essas pessoas que estavam aí tinha essa noção. Por quê? Porque agora começava -se a trabalhar com o conceito de cidadania. Essa ideia de que somos cidadãos e cidadãs de direitos e deveres, isso é uma coisa recente, do jeito que a gente conhece. Por quê? Porque não se trabalhava com essa ideia de cidadania na Idade Média. Agora se tem ideia de cidadania, a ideia de que você tem direitos, que você tem deveres e por aí vai. E aí começa-se a pensar, olha, tem pessoas que se comportam de maneira muito esquisita, tem pessoas que ouvem vozes, tem pessoas que falam com nada. Então, essas pessoas, como é que fazer com elas? Por quê? Porque elas, parece que elas não estão de posse de sua razão. E aí começa-se a ideia de que a loucura é uma não-razão, que o louco ele está na não-razão. E Pinel foi um cara que teorizou bastante com isso, tanto que na época eram chamados de alienados, né? Aí veio o termo alienismo. E o Pinel, ele foi uma das pessoas que contribuiu bastante para esse pensamento. Mas, assim, interessante também que o Pinel, ele foi um dos primeiros, dentro da psiquiatria moderna, a propor realmente um tratamento para a loucura na época. Por mais que tenha sido o tratamento asilar, que hoje é super criticado, e é para ser criticado mesmo, porque o tratamento asilar, ele mostrou-se que o que ele vai criar é muito mais uma instituição de depósito humano, tanto que em 1950, depois da Segunda Guerra, em que começa a se ver a situação dos manicômios, dos hospícios, e depois da experiência dos campos de concentração, começa a se ver que muitos manicômios no mundo eram iguais, tinham condições semelhantes a campos de concentração, esse tipo de tratamento, que é o tratamento pela exclusão, pura e simplesmente, torna-se obsoleto. Acho que tratar uma pessoa exclusão hoje é obsoleto, porque a gente sabe que não funciona. Vai funcionar como um depósito humano. Mas, enfim, Pinel foi um dos criadores do chamado tratamento asilar. Mas a gente tem que destacar, porque foi um dos primeiros tratamentos assim, na modernidade, em termos europeus, para pessoas que tinham realmente algum transtorno mental. Então, você ganha a importância dele. E qual era a concepção de Pinel? Olha, se tem algo ali que traz, que coloca a loucura na não razão, então tem algo que adoece essa mente. Tem uma mente adoecida ali. E onde é que ele vai tentar procurar? No corpo. Medicina, a gente está falando de psiquiatria, né? Psicopatologia, depois que ela vai se separar da medicina. Mas começa-se a tentar localizar no corpo a causa dos transtornos mentais, de uma maneira bem mecanicista. Por quê? Qual é a ideia do positivismo e do mecanicismo? Eu posso objetivar as coisas, a partir do momento que eu objetifico, eu posso mensurá-las, posso ver o que está errado, eu posso tratar. Então, essa era a ideia do Pinel. Tanto que o Pinel, a ideia do tratamento asilar do Pinel, originalmente era essa. Olha, eu vou pegar a pessoa, vou colocar, separar ela da sociedade, porque ela não pode conviver. A partir daí, eu vou fazer um tratamento para que ela recupere a razão e possa voltar a viver em sociedade. Então, por exemplo, essa concepção que a gente tem hoje da loucura como perigosa, se a gente for pegar de maneira histórica, ela vem da data muito dessa época, né? Já começa uma concepção de que a loucura é perigosa. Hoje a gente sabe que não. É, não necessariamente que alguém tem algum transtorno mental, falando de psicose, ela vai ser violenta. Não tem essa associação, psicose e violência. Mas, enfim, nessa época começa-se a nascer. Inclusive, a psiquiatria forense, enfim, começa a surgir um pouco depois do Pinel. E aí, começa a se estabelecer uma noção quantitativa do que é normal e patológico. Por quê? Porque se há pessoas estranhas
há pessoas que se comportam diferente. Então, a gente tem que ver o que é normal, o que é patológico. Então, o que vai ser normal e patológico? Vai ser aquilo que desvia de uma norma. Aquilo que vai desviar do que é esperado, do que é estabelecido. Então, por exemplo, uma pessoa tira a roupa e sai correndo, isso não é esperado, isso está fora da norma. Até brincando mais à frente, porque no Brasil, nos manicômios brasileiros, aconteceu muito isso. Uma mulher que perdeu a virgindade antes do casamento. Isso não é normal. Deve ter algo de patológico. Então, percebe-se que comportamentos vistos como diferentes, esquisitos, ou que fogem da norma, começam a entrar nessa classificação que era o normal e patológico. Por quê? Porque, assim, objetivamente falando, até hoje, você não tem nada que vá definir, que consiga diagnosticar o que é um transtorno mental. Assim, nada que eu falo em termos biológicos. Você não tem um exame, você não tem alguns marcadores. A maioria dos transtornos, você vai pelo relato da pessoa. Então, assim, desde essa época começa, né? Porque tem algumas doenças que vão sendo descobertas, enfim, que você tem marcadores biológicos bem precisos. Mas, na questão dos transtornos mentais, o buraco é mais embaixo. Então, começa essa discussão, o que é normal e patológico. E a medicina, na época, como ela era o grande saber que vai emergindo na modernidade, ela foi um dos principais saberes a legislar sobre isso. Foucault tem toda uma obra sobre isso, se vocês quiserem ver, História da Loucura, o Nascimento da Clínica Moderna, enfim, tem vários livros do Foucault falando sobre isso. Mas a ideia é que o PNEL, a psiquiatria, enfim, a medicina toma força, porque ela, dentro dessa sociedade nova, em termos científicos, é um dos saberes que vai legislar sobre o que é normal e o que é patológico. E aí vai entrar no bolo muita coisa que hoje a gente não considera transtorno mental. Mas, assim, o que eu quero que vocês saibam é que isso aqui na verdade, é uma concepção que surge, que é uma noção quantitativa. O que é quantitativo? Você vai comparar as pessoas de acordo com uma certa norma. Você vai comparar as pessoas de acordo com o que é normal. E aí a gente pode pensar, não sei se tem alguém aqui que gosta de estatística, tem uma coisa que se chama curva normal em estatística. Isso aqui eu acho que dá uma boa compreensão gráfica do que é essa noção. Né? Na estatística, quando você vai pesquisar um determinado construto, ou seja, vamos supor que eu vá pesquisar inteligência, quero saber inteligência aqui de vocês. Eu vou aplicar um instrumento que vai medir a inteligência de vocês e é esperado que seja distribuído dessa maneira, ou seja, no meio onde vocês vêm aí é o máximo de inteligência que alguém pode ter. Quanto mais longe você está dessa média normal, mas você está se separando daquilo do que é a média da população, dessa população aqui, no caso de vocês. Então, na estatística existem outros tipos de distribuição também. Esse aqui é um dos mais comuns, é o que se chama de distribuição normal. Quando a gente pensa nessa noção quantitativa cartesiana, a gente pensa em algo parecido. Por quê? Você tem um determinado comportamento, e tudo que vai fugindo desse comportamento, do que é esperado, você pode entrar na chave do patológico. E aí, se é patológico, a gente tem que descobrir, olha, isso não é esperado, isso aqui é muito esquisito, isso é normal. O que causa isso? Aí começa a chegar nisso. Então, essa concepção, ela, de certa maneira, ainda hoje é muito presente em boa parte da psicopatologia, mas ela vai aos poucos, principalmente século XVII, XVIII, XIX, tomando a psicopatologia. Ela é uma noção que ganha muita força. Né? E aí, certos comportamentos, assim, o tratamento para eles era não ouvir as pessoas. Por quê? Porque se a pessoa está fora da razão, ela não fala nada com nada. Então, por exemplo, as histéricas. O Freud, assim, gosto muito do Freud, mas ele tem muitas coisas que eu não vejo por aí. Mas tem uma coisa dele que foi genial. Antes do Freud, o que chamava de histeria na época não era escutado. Não era escutado, tinha umas teses mais, como eu posso dizer, várias teses sobre. Eu não vou chamar de absurda, porque a gente estava na época, para a gente é absurdo hoje, mas na época não era. Mas, enfim, por exemplo, o Charcot,
O Charcot vai dizer que a histeria era causada porque a mulher tinha falta do pênis, e coisas aí. Isso aí, enfim, a gente hoje sabe que isso vem muito mais do pensamento machista, patriarcal, do que corresponder realmente à verdade. Mas o Freud, ele foi genial porque ele disse que havia um sentido naquilo ali. Ou seja, que isso não está totalmente fora da razão, tem uma lógica nisso aqui. Talvez a questão dele foi que ele apoia tudo isso na questão do inconsciente e, em vez de ver o sentido de realmente decifrar o significado, ele vai muito mais na questão da reminiscência. É um caminho que ele tomou, faz parte, cada um toma seu caminho, mas eu só estou aqui dizendo. Mas o Freud foi importante porque o Freud ele foi um dos primeiros movimentos que ganha força na psiquiatria, na psicopatologia, a tentar quebrar com isso. Por mais que o Freud tenha caído na concepção natural do ser humano, enfim, mas ele foi um dos primeiros a dizer, olha, tem um sentido nisso aqui. Isso aqui não é totalmente fora da razão. O Jung também, o Jung, quando compartilha com o Freud o caso do presidente Schreber, né? É um livro bem interessante, super recomendo vocês lerem. O Schreber, ele foi o que seria hoje o presidente da OSTF, lá na Alemanha. E o Schreber chegou a um cargo muito alto e ele psicotizou. Ele psicotizou e escreveu as memórias dele. Aí o que, que aconteceu? O Jung lê, manda para o Freud, olha, isso aqui parece a sua teoria das libidos. Mas aí o que, que é interessante disso? Que o Jung, inclusive, quando fala, diz assim, olha, existe o delírio, na verdade, não é sem sentido. O delírio é uma tentativa de reconstrução da realidade, reconstrução do mundo. Né? Freud também compra essa ideia. Mas vocês veem que é importante na história da psicopatologia esse movimento, porque começa-se a pensar que não existe uma razão nisso. A coisa não é totalmente sem razão. E aí, desses movimentos, começa-se a vir várias críticas, críticas que ainda hoje são bem atuais e são feitas porque boa parte da psicopatologia vai se encaixar nisso. Né? Então, quais são as críticas a essa perspectiva cartesiana dos transtornos mentais? Assim, dessa crítica que, primeiro, porque o Freud acaba caindo nisso também. Eu falei, minha crítica a ele vai ver o sentido, mas ele acaba caindo também na perspectiva cartesiana. O Jung também. Mas, enfim, primeiro ponto. Existe três problemas básicos nessa perspectiva. Primeiro é semiológico. O que é semiológico? É de eu mensurar, saber de onde vem, semiologia, saber a semiologia, o que é aquilo ali. Por quê? Porque você pretende objetivar. Sim, beleza, perfeito. Só que a gente depende basicamente do relato das pessoas. E o relato das pessoas, em termos científicos, numa ciência mais hard, não é algo confiável. Por quê? Porque as pessoas podem mentir, as pessoas podem falar algo que você espera por vários motivos. Eu fico brincando, por exemplo, que na clínica a gente tem uma coisa que chama demanda de amor, né? O Freud já falava, que é quando a pessoa, de alguma maneira, ela se encanta com psicoterapeuta, com psiquiatra e por aí vai. Nisso, sem sentir, ela pode falar tudo aquilo que a pessoa quer escutar, por que não? Se ela tem um encantamento, se ela compra tudo que é dito. A pessoa pode estar num dia ruim, e ela pode simplesmente, enfim, falar uma coisa que não corresponde realmente ao estado dela. Então, assim, a gente, mesmo depois de tentar se objetificar, enfim, os transtornos mentais, a gente depende basicamente, para fazer diagnóstico, do relato das pessoas. Ou do, ou do relato, ou depende das pessoas, porque vocês podem até argumentar, e uma escala, mas uma escala depende da pessoa, do subjetivo. O diagnóstico em saúde mental é subjetivo. Depende do olhar de quem está diagnosticando. É muito difícil, tanto que às vezes você manda uma pessoa para um diagnóstico profissional, ela recebe de outro diagnóstico. Assim. Por quê? Não estou dizendo que seja impossível fazer, não, mas eu estou dizendo que depende muito de um fator subjetivo, tanto da pessoa que fala, tanto também do profissional. Por isso que qualquer profissional hoje, seja que quer fazer clínica sem considerar a relação terapêutica, vai escorregar. Relação terapêutica é tudo. Então, depende de um fator subjetivo, por mais que você queira objetificar isso. Vem outro problema que é etiológico. Como é que eu vou classificar uma coisa se ela é
patológica ou se ela tem a ver com a variabilidade de tipos humanos. Então, por exemplo, até 1990, a homossexualidade era considerada um transtorno mental. Sabe-se hoje que não, que isso era muito mais um modelo de heteronormatividade que certos grupos, enfim, que têm poder na sociedade colocam, do que realmente ser um transtorno mental. A transexualidade caminha pelo mesmo caminho. Então, assim, como é que eu vou saber que isso é realmente um transtorno? É um tipo humano, diferente. Porque o ser humano tem várias maneiras de viver sua vida. Existe um elemento chamado cultura. Culturalmente falando, há comportamentos muito diferentes. Quem faz uma crítica muito boa sobre isso foi o François Fanon. François Fanon, quando ele chega lá na França, e ele vai pensar Martinica, na Martinica, aquelas pessoas que estavam sofrendo, ele vai falar, olha, eu não tenho como pegar isso que é o que vai dizer na França e colocar, porque é cultura. Não dá para encaixar as pessoas. Então, assim, como é que eu vou classificar que aquilo é patológico mesmo, e aquilo aqui é um comportamento, entre aspas, normal? Porque tem um risco absurdo aí. Qual é o risco absurdo? De que tudo aquilo que é considerado normal ou patológico, na verdade, se expresse o poder de determinados grupos que vão estar na sociedade, que detêm o poder político e econômico. Então, assim, isso entra no grande problema. Como é que eu vou classificar em normal e patológico? E aí, outro problema, indivíduo e sociedade, que aí vai entrar no dentro e fora, né? Que aí, voltando a Descartes. Então, vocês veem que isso vai... quanto Descartes é importante para a gente poder entender psicopatologia, psicologia, etc. Aquilo que a pessoa tem foi causado por ele, por um fator interno, por uma essência que ele tem, falando na linguagem psicopatológica clássica, pelo temperamento ou pela sociedade. Fica nessa, foi dentro ou foi fora? Aí vem aquela boa e velha, vai cair naquela boa e velha discussão. As pessoas são reflexos da sociedade ou elas têm uma coisa autônoma dentro de si que age, né? Então, enfim, que no fim, quando você faz uma psicologia baseada em Descartes, você acaba caindo nesses dois polos. Ou seja, vem de dentro e de fora. Então, essa perspectiva, ela traz alguns problemas de difícil solução. Não estou dizendo com isso que ela não presta, enfim, mas eu estou dizendo que ela traz problemas de difícil solução. É difícil você solucionar algumas coisas. Tanto que hoje, apesar da perspectiva quantitativa estar forte, há coisas que são parecidas, mas tem coisas que mudaram, né? Por exemplo, nessa parte do etiológico, né? Do indivíduo-sociedade, tem uma ideia hoje, porque tentou se ver na genética, sim, a gente sabe que nos transtornos mentais tem alguns componentes biológicos, mas é difícil você colocar eles como etiológicos e fazer essa coisa tão determinista. Então, por exemplo, durante um tempo atribuiu-se a genética, mas aí você realmente vê, por exemplo, em famílias de pessoas esquizofrênicas, que você tem uma certa coisa geracional. Porém, entretudo, não dá para você colocar tudo na conta da genética. Por quê? Porque se você pega, às vezes, um par de gêmeos ou de irmãos, eles vêm com genes parecidos, vêm com genes semelhantes. Mas um desenvolve e outro não. Um desenvolve a esquizofrenia, o outro não. Então, assim, tá, tem componentes biológicos, mas será que isso é determinante? Aí, tanto é que vem a ideia de predisposição, né? É como se a pessoa tivesse a predisposição. Mas exatamente o que é essa predisposição, assim, ela vai passar por questões do ambiente que pode ou não desencadear. Exatamente o que é, não se sabe. Tanto que se alguém aqui descobrir a cura, a etiologia, ou seja, tiver assim, da esquizofrenia, prepare-se para ficar bilionários ou bilionários. Porque assim, a gente tem hipóteses biológicas, enfim, mas não se tem uma total noção e certeza. Então, isso vai cair em alguns problemas de difícil solução. E a partir disso, principalmente lá no começo do século XX, desses problemas de difícil solução, dessas questões que vão surgindo, das críticas que vêm, por exemplo, Freud foi uma das pessoas críticas dessa perspectiva, por mais que ele tenha caído nela depois, começa a surgir uma série de psiquiatras, uma série de pessoas da saúde mental que vão tentar, de alguma maneira, pensar de maneira diferente daquela que
essa perspectiva cartesiana. A partir daí, surge a psicopatologia fenomenológica. Então, vejam que dão um contexto histórico de surgimento da psicopatologia fenomenológica. Então, não só o Freud, você tem aqui, que eu não vou dar tempo de entrar, o Dilthey, que vai fazer uma crítica a você olhar o ser humano como você olha a natureza. O próprio Russell também, com a crítica na maneira como a gente conhece o mundo. Enfim, uma série de críticas que vão surgindo. E aí, tem uma pessoa, Karl Jaspers, que é importantíssimo não só para a fenomenologia, mas para a psicopatologia no geral. Por quê? Porque Karl Jaspers foi o primeiro a separar a psicopatologia da psiquiatria. Por quê? Porque Karl Jaspers vai dizer, olha, tem algo no transtorno que não é puramente natural, tem uma vivência subjetiva ali que você tem que considerar. Então, Karl Jaspers, ele vai se propor o que se chama de psicopatologia compreensível. E aí, ele vai germinar esse grande campo que vai ser a psicopatologia fenomenológica. Por quê? Porque, ele, apesar de ele não ter feito uma psicopatologia fenomenológica, ele usa da fenomenologia russeliana, a fenomenologia idética, né? Principalmente numa primeira parte do Russell, assim, para tentar compreender essa vivência subjetiva que tentava se excluir dos transtornos mentais. Essa era a ideia do Jaspers, acessar esse subjetivo. Que a ideia dele é, através do subjetivo, eu vou ver aquilo que é natural, eu vou ver aquilo que é mais comum. Essa é basicamente a ideia do Jaspers, de forma bem superficial. Então, o Jaspers, apesar dele, ele vai lançar aí os germes do que seria uma psicopatologia fenomenológica. E aí, apesar de não ter uma data exatamente, uma data fixa, mas alguns autores atribuem o surgimento dessa corrente na 63ª sessão da Sociedade Suíça de Psiquiatria, em 1922. Um grupo de psiquiatras, Binswanger, Minkowski, enfim, se reúnem porque eles queriam pensar os transtornos mentais a partir de outra perspectiva. Pensar os transtornos mentais a partir de uma perspectiva fenomenológica. Por quê? Porque eles recebem uma herança, toda a discussão do Freud, recebe a discussão, como eu falei, de outro cara chamado Dilthey. O Dilthey é importantíssimo, ele influenciou Heidegger, ele foi contemporâneo do Russell. Toda a discussão do Russell, que vinha fazendo uma crítica à ciência. Então, assim, todo esse contexto, além desses problemas desse modelo quantitativo cartesiano, vão culminar historicamente no surgimento da psicopatologia fenomenológica, que é considerada uma escola clássica da psiquiatria, é uma escola assim bem antiga, 100 anos faz, né? 2022 faz 100 anos, uma escola que fundamentou muita coisa assim, histórica mesmo, dentro da psicopatologia e da psiquiatria, e vai ter seu surgimento lá em 1922. Porque, basicamente, a ideia da psicopatologia fenomenológica é ver as condições fundamentais da experiência psíquica. O que eu quero dizer com isso? Aí a gente vai para a noção de Husserl da intencionalidade da consciência. Quando Husserl propõe essa noção de intencionalidade da consciência, ele pega do Franz Brentano com aquela velha ideia, aquela frase clássica, né? Toda consciência é consciência do objeto. Toda consciência é consciência de algo. Husserl vai trazer, primeiro, ele vai considerar que a experiência do ser humano se dá enquanto relação com as coisas. Ele vai considerar que aquilo que a psicologia da época, até a psiquiatria, enfim, que esses fenômenos da consciência, entre fenômenos psíquicos, a gente pode chamar assim, porque o Husserl, em última análise, se você for pegar o que o Husserl escreveu, ele vai propor uma outra psicologia, um outro espaço para o psíquico. Isso que, numa concepção cartesiana, acontece dentro de mim, dentro de uma subjetividade interiorizada, apesar do Husserl não ter usado esse nome, subjetividade interiorizada, isso acontece em ato. Isso acontece em relação. Isso acontece na experiência vivida. Experiência vivida trazendo em termos russelianos. Ou seja,
Isso aqui acontece em relação com as coisas. Quando eu falo em relação, eu não estou falando da minha relação com as coisas. Estou falando na relação com as coisas. Então, o Russell, quando ele faz a intencionalidade da consciência, ele está dizendo para a gente, olha, essa separação mente-corpo, essa separação sujeito e objeto não faz sentido. Por quê? Porque, primeiro, que para o sujeito, para a coisa existir, ela precisa estar no mundo, e ao mesmo tempo precisa de uma consciência nessa coisa. Então, isso está na relação. Não está em relação, está na relação. Está no entre. Então, o Husserl vai trazer que intencionalidade de consciência é essa consciência em ato. É que nem diz, olha, o pensamento não existe de forma pura e simples, desculpa, de forma pura e simples. O pensamento só é possível porque você pensa em algo. Então, o pensamento, isso que a gente chama de pensamento, é algo que está em relação, não está dentro de mim. E aí Russell vai falar, né, a concepção dele, que fenômenos psíquicos acontecem em ato, toda a consciência é consciência de algo. Ele vai trazer também uma estrutura pré-reflexiva da consciência. Que é a estrutura pré-reflexiva? Primeiro, são algumas condições que tornam e moldam a nossa experiência no mundo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que Russell considera, que até o Heidegger, na minha opinião, se você lê o que Heidegger fala de temporalidade, você pega a lei Russell, é muito similar em alguns pontos. Por exemplo, o Russell fala o seguinte, olha, para você ter uma noção da experiência, para a experiência acontecer, ela precisa acontecer no tempo. Então, ele dá um exemplo de uma nota musical. Se eu pego uma nota musical, falou, eu tenho que ter a capacidade de, ao mesmo tempo, poder reter o que teve e, ao mesmo tempo, poder também, de alguma forma, antecipar o que vai vir. Russell chamaria isso de retenção e proteção. Então, assim, para a experiência acontecer, ela precisa acontecer no tempo, nessa temporalidade. É um exemplo de uma das estruturas pré-reflexivas. Então, a estrutura pré-reflexiva é tudo aquilo que dá condição à minha experiência. Um dos exemplos é a temporalidade. Outra noção também da psicopatologia fenomenológica que ela vai ter acesso é a ideia de Seraí, Dasein, feita por Heidegger. Não vou ter tempo de entrar muito nos dois, como vocês sabem, Russell e Heidegger são um mundo. Eu vou aqui, estou passando por alguns conceitos. Seraí, Dasein, Heidegger vai com isso aprofundar na ideia de intencionalidade de Russell. Por quê? Porque se Russell usa consciência, Heidegger nem usa mais consciência. Heidegger vai dizer, eu sou intencionalidade. Nós somos intencionalidades. Nós somos essa relação com o mundo. Então, o ser humano, que é o Dasein, Seraí, ele é aquele ente cujo os outros entes se abrem para ele enquanto possibilidade. Ou seja, ele é aquele ente que não tem nenhum psíquico que o determina, não tem. Heidegger vai aprofundar mesmo Russell, e que vai se relacionar com o mundo e com as coisas. É um ser no mundo, porque quando Heidegger fala ser aí, ou aí ser, em Portugal se fala aí ser, essa tradução, ele está falando que só é possível a gente ser porque existe um mundo, porque existe um horizonte histórico de sentidos e significados. Tudo que eu sou depende desse mundo. Heidegger está trazendo para a gente, como eu falei, que a existência existe enquanto relação. A existência existe de eu me relacionando com um conjunto de possibilidades que o mundo coloca para mim em determinado contexto histórico. Eu acho que o Sartre tem uma expressão que eu gosto muito, né? Que é a liberdade situada. Acho que ajuda até mais a entender do que o Heidegger, porque assim, que esse é um conceito que muitas vezes as pessoas veem de forma errada, né? No existencialismo, enfim. Que as pessoas vão confundir que liberdade é a liberdade de se autodeterminar, de fazer o que eu quiser. Não, não é assim. A liberdade que eu tenho é de livre corresponder às coisas que se apresentam para mim. Posso ou não corresponder. Então, a liberdade é sempre situada, a liberdade é restrita mesmo.
Então, essa existência enquanto DASE vai conceber que a nossa existência acontece enquanto relação para livre corresponder àquilo que o mundo, dentro de um contexto histórico, apresenta para mim, e vai conceber uma existência que ela é indeterminada, que não tem a ver com o mundo psíquico. Eu não tenho um mundo psíquico que vai moldar meu mundo, que é, por exemplo, se você pega certas correntes da psicologia e psicopatologia, como vai acabar caindo. Por exemplo, para Freud. Para Freud, a realidade é sobretudo psíquica. O próprio Freud diz isso, eu não vou lembrar o texto agora. Se você pega certas abordagens, por exemplo, a cognitiva comportamental, a realidade é psíquica. Tanto que no modelo de psicopatologia da cognitiva comportamental, o problema, a psicopatologia é um erro de interpretação. Acaba caindo até no subjetivismo. Mas é um erro de interpretação das coisas, é uma distorção cognitiva, como é que se fala. Aí vão se examinar os tipos de distorção, de crença, por aí vai. Então, Heidegger vai chutar o pau da barraca e vai dizer, olha, isso aqui não existe nesse mundo psíquico. Eu sou relação com as coisas. E, ao mesmo tempo, Heidegger vai trazer uma coisa que se chama de existenciais, que são também algumas coisas, algumas condições que tornam possível essa relação com o mundo. Algumas coisas que dizem respeito, que são ontológicas, estão lá, se a gente fosse falar em essência humana, a essência é ser. E ser tem algumas coisas que estão relacionadas com essa existência. Por exemplo, a temporalidade, que eu falei de Husserl, a gente só pode ser porque essa existência vai acontecer no tempo. Ser com o outro, a existência acontece em contato com outras pessoas. Só é possível ser porque existe o outro. Porque, ao mesmo tempo, quando existe o outro, eu tenho que ser um para aquele outro, eu tenho que ser um com aquele outro, e aquele outro sabe algo sobre mim que eu nem sei o que é. Então, assim, tudo que eu sou hoje só é possível ser porque existe o outro. E por aí vai. São alguns existenciais que o Heidegger coloca nesse Dasein que tornam possível essa relação com o mundo e com as coisas. Então, a gente pode pensar que na psicopatologia fenomenológica, primeiro, vai pegar essa ideia do Husserl, da intencionalidade com a consciência. E vai pensar nessa intencionalidade como uma estrutura pré-reflexiva que molda e dá sentido às nossas experiências. Vai pensar nessa experiência enquanto relação, consciência em ato. E aí ela vai entender de maneira bem geral, geralzona mesmo, não vou ter tempo de entrar em cada um desses pontos de forma mais aprofundada, mas, de maneira geral, a gente pode pensar que isso que a gente chama de patologia tem a ver com alguma desproporção em alguma dessas estruturas, essas estruturas pré-reflexivas. Só estou pré aí, não é reflexiva, não tem a ver com pensamento. Inclusive, isso é algo bem anterior à reflexão. Tem a ver com a confrontação com a dimensão ontológica da experiência humana, desse ser humano que não tem uma essência pré-definida, seja um mundo psíquico, mental ou biológico que vai determinar a tua existência. Por quê? Porque nessa existência da gente, a gente vai se confrontando mesmo com essa dimensão. A psicopatologia fenomenológica, outro ponto que ela vai colocar também, que a psicopatologia vai acontecer através de restrições que vão impedir essa liberdade de livre corresponder ao mundo. Então, de maneira geral, assim, claro que a gente tem algumas... Dentro da própria psicopatologia fenomenológica, você também tem algumas direções, algumas perspectivas de ver, mas, de maneira geral, a gente pode pensar que ela vai caminhar muito entre essas três perspectivas. Tanto a confrontação com a dimensão ontológica da experiência humana, como a desproporção de alguma estrutura pré-reflexiva, ou algumas restrições que vão impedir a liberdade de livre corresponder. Então, vejam que aqui ela vem colocando uma perspectiva singular do que a gente vai conhecer como, bem entre aspas, transtornos mentais. Tanto que tem pessoas que vão chamar de transtornos existenciais. Né? Por quê? Porque aquilo que a gente chama de transtorno não é um problema dentro de mim que me faz agir de tal maneira. Isso é, na verdade, alguma questão
que está, de alguma maneira, influenciando na minha relação com o mundo e com as coisas. Seja numa desproporção de alguma estrutura pré-reflexiva, seja na confrontação com alguma dimensão ontológica da experiência humana, seja em algo que está restringindo essa liberdade de livre corresponder. Que faça uma ressalva. Quando eu falo restringir, não quer dizer que você perde, porque isso aqui você não tem como deixar de ser livre. Até trazendo mais uma vez um bem chavão, né, que o povo fala de Sartre, assim, algumas vezes não se entende, a gente está condenado a ser livre. Ou seja, eu não tenho como deixar de ser livre. Livre no sentido dessas possibilidades que se apresentam para mim, desse movimento de livre correspondência. Não tenho. Posso até tentar, de alguma maneira, negar a minha liberdade, né? Negar a minha liberdade, até entrando um pouco no conceito de má-fé, mas eu não tenho como deixar de ser livre. Mesmo negando, ela está lá. Mas, enfim, na das análises, assim, se a gente for pensar, a gente foi agora na psicopatologia fenomenológica. Vamos entrar na das análises enquanto uma abordagem terapêutica. E a das análises é interessante porque ela está muito atrelada à história da psicopatologia fenomenológica. O Binswanger, por exemplo, que funda até essa ideia de das análises, ele foi um dos caras que fundou, enfim, essa psicopatologia fenomenológica. O próprio Boss também, ele tem uma importância grande, enfim. Mas a gente vai pensar de 3 gerações, né? Acabei esquecendo de botar o ano de nascimento do Boss, da Alice, do Saikuns. Mas a gente tem 3 gerações das análises. A gente tem o Binswanger, que é a primeira geração. O Boss, que veio na segunda. E hoje você tem alguns outros, mas a gente tem, vou falar aqui, que eu acho que é uma das principais representantes das análises hoje no mundo, que é a Alice Saikuns. A das análises, ela vai trabalhar com a compreensão filosófica da existência humana. Ela vai tentar compreender isso que é a existência humana através de uma perspectiva filosófica, principalmente da ideia de ser aí, lá do Heidegger. O Casanova também está entrando nesse bolo aí, né? Mas como eu ainda não li o livro dele, eu não coloquei. Mas com certeza eu vou ler. Tá na minha lista. Então, assim, de maneira geral, existem 3 grandes concepções que também dialogam muito com a psicopatologia fenomenológica. Por exemplo, você pega um cara chamado Thomas Fuchs, que é um cara hoje que é psicopatólogo, psiquiatra, um dos principais nomes da psicopatologia no mundo, também trabalha com fenomenologia. A concepção dele, em alguns textos dele, vai lembrar muito da Alice, de sofrer com o próprio ser. Então, eu acho que a psicopatologia das áreas analíticas, de certa maneira, ela vem caminhando com algumas perspectivas em psicopatologia fenomenológica. Ela está dentro também. Ela é uma abordagem fenomenológica, fenomenológica hermenêutica. Então, você tem a concepção da desproporção antropológica do Binswanger, dentro da teoria do Binswanger. Você tem a restrição de sentido do Boss, a ideia de sofrer com o próprio ser da Alice. E eu acho que das 3, a mais original é a da Alice. Por quê? Porque a Alice vai colocar que, na verdade, o Fuchs coloca isso também, o sofrimento ele é uma vulnerabilidade a alguns temas existenciais. Então, como é uma vulnerabilidade a alguns temas existenciais, ela está colocando que as pessoas que sofrem, que têm alguma coisa, não têm um déficit. Elas, na verdade, têm uma capacidade de ver algumas coisas como a gente não vê no nosso dia a dia, porque a gente está tomado, absorvido no nosso cotidiano. O Fuchs também tem uma perspectiva parecida. Então, assim, são 3 perspectivas que estão presentes nas análises e que vão direcionar a maneira como a gente trabalha com o nosso paciente. Né? Inclusive, na formação das análises, a gente vai ter 2 módulos só para falar sobre esses 3 autores. E a gente vai ter a psicopatologia de cada um, da Alice, do Binswanger e do Bolsa. Então, a ideia que vai se trabalhar são essas 3 perspectivas. Tanto que uma desproporção antropológica, no que o Binswanger vai pegar do Heidegger, vai trabalhar alguns existenciais do Heidegger, depois o Heidegger faz críticas a isso, tanto que ele vai
não vai chamar de das análises, vai chamar de fenomenologia antropológica depois. Há uma desproporção em algumas delas que estão impedindo a pessoa de, na sua vida, habitar esse mundo em contato que ela consiga exercer sua intersubjetividade. Há restrição de sentido do Boss, que vai dizer que há algo que atrapalha esse movimento de livre corresponder, e a ideia de sofrer com o próprio ser, de que há algo ali de uma certa vulnerabilidade existencial que vai tornar a pessoa mais sensível para temas existenciais. Então, a partir disso, como é que a gente pode pensar, para a gente poder ir aqui finalmente, primeiro pensar a psicopatologia fenomenológica na atualidade, na clínica hoje. Por quê? Porque a psicopatologia fenomenológica, ela vem trazendo, e das áreas analíticas, ela surge novamente, né, quando ela nunca deixou, na verdade, de ser, de dar voz a certas experiências que, dentro da psicopatologia mais tradicional, elas são deixadas de lado por serem muito subjetivas. Então, a psicopatologia fenomenológica na atualidade, ela vem responder uma grande crítica, que é que a gente foi tão a fundo nessa coisa de objetivar transtorno mental que, em muitos casos, a gente acaba coisificando as pessoas. A pessoa vira um transtorno mental. E mesmo essa abordagem, em muitos casos, ela não é eficaz. Então, assim, ela vem responder essa crítica de que, muitas vezes, a psicopatologia tradicional se separa do ser humano. E aí, primeiro ponto, né, que o que traz atualidade, né, e que diz a importância dela, é que saiu o último número na Revista Mundial de Psiquiatria. E se você for ver o editorial, foi feito por fenomenólogos. Então, ou seja, a psicopatologia fenomenológica, ela tem um papel de resgatar um pouco, ao meu ver, não a subjetividade, até porque a gente não trabalha com subjetividade, a gente trabalha muito mais com a noção de intersubjetividade, mas resgatar o que às vezes se chama de subjetivo, a experiência das pessoas, e mostrando que, sim, a pessoa pode ter, sim, alguma questão biológica, não vou negar, mas há algo maior que a experiência dela no mundo. Ela não é o transtorno. O transtorno, ela pode ter o transtorno e pode ser algo que, sim, relevante, que vá, mas há algo maior, que é a vida dela, que são os desejos dela, é o que ela quer fazer, é a relação com as pessoas, é o que ela quer comer, é o que ela quer assistir. Tudo isso é experiência, e não dá para a gente negar, senão a gente corremos o risco de se aproximar da experiência manicomial, que é uma experiência que desumaniza pessoas. Então, a clínica e a psicopatologia fenomenológica na atualidade, ela, de certa maneira, resgata a experiência e esse lado subjetivo. Não só, tanto que no campo da psicoterapia, a gente tem até hoje essa discussão de eficácia, etc. Se você for pegar mesmo, isso aqui eu não vou ter tempo de falar, mas sim, é uma abordagem eficaz no sentido de que sim, ela tem, não vou nem te falar de tem resultado, mas sim, ela é super atual e ela mostra que ela, bem entre aspas, funciona. Então, assim, a gente tem já a pesquisa mostrando que as abordagens existenciais, elas sim funcionam, no sentido de que elas não são esse discurso contemporâneo de que você tem que ter uma avaliação rígida das abordagens clínicas, etc. A gente tem pesquisa aí para dizer. Tem tanto para dizer que é engraçado que pesquisas que não são em fenomenologia têm encontrado aspectos existenciais em diversos transtornos mentais. Vou dar um exemplo: ansiedade. Já há pesquisas dizendo que um dos fatores que vai estar influenciando na ansiedade é a morte. A gente sabe que a fenomenologia existencial tem um diálogo com essa questão da morte, da finitude. Então, aspectos existenciais, além de você ter, sim, as psicoterapias existenciais, sim, serem eficazes, há aspectos existenciais encontrados em diversos transtornos mentais. Ou seja, a fenomenologia existencial, ela tem muito para dialogar e contribuir com a clínica moderna, clínica contemporânea. Acho que é até eu tenho falado,
tempos esse desafio, mas eu acho que às vezes a fenomenologia precisa entrar mais nesse jogo, dialogar e dizer que a gente tem sim contribuição e trazer coisas também, porque a gente tem o que falar, a gente tem o que trazer, a gente tem o que contribuir, né? Então, a fenomenologia ela tem uma importância para mim fundamental na psicopatologia atual. Por quê? Porque quando ela diz que as psicopatologias são expressas na experiência vivida, que elas têm a ver com a estrutura pré-reflexiva da experiência, e quando ela bota que o sentido ocorre na existência enquanto relação, ela está considerando de uma maneira não subjetivista, porque isso não vai cair no subjetivismo, é aquilo que é para cada um, não. Isso é uma subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Ela está considerando algo que a psicopatologia muitas vezes deixa de lado. Então, eu acho que ela é fundamental para a gente pensar a psicopatologia hoje. E só para encerrar hoje, para vocês verem como é interessante, né? Porque, inclusive, quando eu falo aqui de aspectos existenciais encontrados em diversos transtornos mentais, estou falando de pesquisas que não são da psicopatologia, que não são da fenomenologia, e pesquisas quant, eficácia também, pesquisas quant. Algumas pesquisas quant têm um campo aí, que é um campo, eu acredito, que vai crescer, e não sei se, né, porque tem cada vez mais se trabalhado com a ideia de sentido de vida, né? Se você for ver, a priori, sentido é uma das categorias que várias abordagens existenciais colocam, e fenomenológicos existenciais também. Aí a gente não, teria que entender cada um que é sentido, mas a gente trabalha com a ideia de sentido. E aí há uma associação negativa, ou seja, enquanto um baixa, o outro sobe, entre a redução de sentido de vida, ou entre o sentido de vida, tem um sentido, você chama nas pesquisas, tem um sentido positivo sobre a vida, e a redução de sintomas ansiosos e depressivos. Então, outra coisa que mostra o quanto a gente tem a contribuir, quanto a gente tem a contribuir com a psicopatologia atual. Então, a psicopatologia fenomenológica, das analíticas dentro da psicopatologia fenomenológica, ela é, para mim, importantíssima no mundo atual. Importantíssima na psicopatologia contemporânea. E por outro fato bem interessante, por quê? Porque uma coisa que eu não coloquei nos slides, para poder ir encerrando, é que é o seguinte, para fazer psicopatologia fenomenológica, você tem que conhecer muito do nosso mundo. Porque se a relação ocorre no mundo, se nós somos relação com o mundo, em última análise, a gente não pode desconsiderar o mundo nas psicopatologias. Mesmo de maneira, assim, como eu posso dizer, direta ou influenciando. Por exemplo, você pega, vou dar um exemplo da esquizofrenia. Não dá para desconsiderar delírio do contexto social da pessoa. Tanto que na França é muito grande, assim, tem uma porção de pessoas de delírio que são Napoleão Bonaparte. A gente não vê isso muito aqui no Brasil, pelo menos eu não vejo. Pode até ter. Mas tem um contexto cultural. Eu não posso tirar isso do contexto cultural, mesmo que você esteja falando de uma questão biológica. Então, assim, a psicopatologia fenomenológica vem a trazer, colocar de uma maneira metodológica, de uma maneira subjetiva e objetiva ao mesmo tempo, a experiência das pessoas, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui são minhas referências que eu usei para construir essa palestra. E aqui são os contatos, né? Quem quiser falar comigo ou quiser falar com a rede, a gente fica à disposição. E aí, né, a Adria está falando aqui, né, assim, um capítulo muito interessante, gente. Se vocês puderem, vejam. Um trabalho muito legal. Eu ainda não li, mas quero ler. A Adria está me devendo. De um capítulo de livro que está bem interessante sobre isso. Né? Voltar para as referências? Posso sim. Quem quiser pode também me pedir por e-mail, enfim. Não tem problema. Ou colocar lá no Instagram da rede, né? Falar lá e entrar em contato comigo. Aqui é uma das referências, né, gente? Aqui.
Primeira página. A gente vai abrir para perguntas agora, hein? E a segunda página também. Isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário agora, aproveitar esses minutinhos para trocar uma ideia com o Clécio sobre o que ele falou, fiquem à Uhum. vontade. Só uma coisa que quando a gente for colocar no YouTube, gente, não se preocupe, a parte das perguntas não aparece. A gente só coloca a palestra. Então, o que vocês falarem aqui, eu vou. Tem que liberar. Ah, é. Vamos liberar o áudio Ah, também. ótimo. Ah, tá. Pronto. É, Desativado. boa Pronto, agora tarde, tá. né? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, você pela sua esse seminário maravilhoso, né? Gostaria já de me oferecer, né, para você, caso você queira, né, dar um curso só sobre psicopatologia, pode contar que eu vou estar lá. E o que eu queria trazer, né, também para a discussão, né, é que eu gosto muito de um livro, gostar muito é algo subversivo, né? Eu gosto de criticar o livro, porque ele estimula você a pensar, né? Que é o famoso Psicopatologia e Semiologia da Galera Rondo, né? E Sim, eu sim. adoro quando chega na parte das alucinações, né? Que fala que sim, é uma psicopatologia menos em contextos religiosos, né? Aí eu sempre eu tenho os amigos psiquiatras que eles me odeiam. Você fala assim, gente, ou é psicopatológico em todos os contextos, ou não é patológico. Assim, você fora de um contexto específico, ali pode, fora dali não pode, sabe? Eu queria então trazer, né, para a discussão, né, o fato de que, em especial, né, a psicopatologia, ela me parece que ela surge, né, de um deslocamento do lugar da existência, né? Parece que ela é patologizada quando esse sofrimento não cabe dentro de um certo espaço, dentro de um certo contexto, né? Aí se torna uma doença. Em contextos específicos não é. Sim, sim. A gente vai pensar isso por dois caminhos, né? Vamos tentar pensar isso na psicopatologia atual e na crítica. Eu gosto do Dalda Lamont também, eu acho que é um livro básico, né? Se você fizer ressalvas, você consegue aproveitar bastante o livro. Gente, eu só vou parar de gravar, né? É o Semiologia e Etiologia dos Transtornos Mentais. Vamos parar a gravação que agora vai para o YouTube.